Segunda-feira, dia de dicas de inglês. Um dos erros mais comuns que as pessoas cometem, principalmente quando estão começando a aprender inglês ou qualquer outro idioma, é querer traduzir expressões, palavras, frases literalmente. Isso não funciona, você não deve fazer isso e eu vou explicar por que eu acho e o que eu tenho que fazer. Parada é a seguinte: quando você começa a aprender uma nova língua, se o seu ensino for bom, você vai acabar aprendendo direta ou indiretamente elementos da cultura do país ou países que falam a língua que você está querendo aprender. Se você entende que língua está ligada à cultura, você meio que automaticamente concorda que não adianta ficar procurando equivalente entre a língua que você está querendo aprender e a sua, porque são culturas diferentes e às vezes as coisas simplesmente não vão fazer sentido, às vezes as coisas não vão ter equivalentes em português, porque não. Sim, às vezes acontece, é legal quando acontece, porque você consegue contextualizar as coisas um pouco melhor, entender algumas expressões e o uso dessas expressões melhor. Mas, na minha humilde opinião, tá? Eu acho que pra você aprender inglês direito, você tem que considerar essas equivalências, esses sinônimos e tal, exceções e não regra. Muitas coisas em inglês não têm equivalentes em português, nem sinônimos, nem nada assim, e quanto mais rápido você aceita isso, quanto mais rápido você desconecta a ideia de que precisa ter uma coisa parecida em português pra eu entender, senão eu não entendo, mais cedo você se torna fluente, porque você tá se comunicando e se fazendo entender em inglês, não em português. Você passa a usar palavras, expressões, tempos verbais que a sua cabeça brasileira não entende, mas ela não precisa entender, quem precisa entender é quem tá te ouvindo quando você fala em inglês. Agora eu vou dar os exemplos que eu falei que eu tinha, porque se vocês não entenderam ainda, agora vai entender, gente. Agora entende, agora vai. No caso dos exemplos que eu vou dar hoje pra vocês, o que tá acontecendo? Tem uma pessoa brasileira, ela sabe da existência de expressões em português pra falar aquilo que ela tá querendo falar. Ela sabe que existem palavras em inglês equivalentes às palavras que ela usaria na expressão em português. E ela pega as palavras em inglês que ela já conhece, coloca na mesma ordem, no mesmo esquema da expressão em português e fala a expressão aí em inglês como se estivesse falando inglês, certo? Naquele contexto. Não, beleza, porque as palavras são equivalentes, ó, tô sabendo. O primeiro exemplo que eu tenho é um erro muito comum que as minhas pessoas brasileiras queridas fazem quando elas querem dizer que mudaram de ideia. Quer falar, eu mudei de ideia, a pessoa fala, I changed my idea. Isso não existe, o que você está falando é português e inglês, você está pegando todas as palavras da expressão eu mudei de ideia e transferindo essas palavras para o inglês. I changed my idea, isso não existe, não existe. O que você fala em inglês quando você quer dizer que mudou de ideia é I changed my mind. Que se você for traduzir literalmente de volta para o português é eu mudei a minha mente. Pegou sua mente, colocou em outra pessoa, pegou a mente da outra pessoa e põe na sua cabeça. O próximo exemplo pode não ser novidade, mas entra direitinho nessa categoria que eu tô falando pra vocês e as pessoas ainda erram, tá? Ainda erram. Eu tenho 23 anos. I have 23 years. Have 23 anos. Quando a gente fala de idade em inglês, a gente usa o verbo to be. Sim, verbo to be. Então, eu tenho 23 anos, é I am 23 years old. Tem isso também, você não fala só years. E o último exemplo é daquela situação que você já tá no desespero, que ninguém te entende, e você tá tentando explicar e não entendem, e você explica de novo, não entende, e você fala assim, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar, let me explain you. Quando você fala isso, você tá falando, na verdade, deixa eu explicar você. Se você quer falar, deixa eu te explicar, situação que tá acontecendo aqui, você fala let me explain it to you. Let me explain it to you. Resumindo, tire de sua linda cabecinha que existe uma conexão mágica entre português e inglês e inglês-português. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Espero que eu tenha ajudado. Esse é um assunto que eu realmente acho que é muito importante na transição de falar inglês para realmente falar inglês, entendeu? Basta você mudar na sua própria cabeça que não precisa ter equivalente. Você pode aprender inglês em inglês, não em português, entendeu? Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar ou talvez alguma dúvida, deixem nos comentários pra mim que a gente conversa lá, ok? Beijo, tchau Brasil!